artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, sure, you can control the demon. Em um cenário onde a busca pelo conhecimento e pela superação de fronteiras tecnológicas nunca foi tão evidente, a introdução da computação quântica se destaca como um marco notável em nossa evolução digital. Embarcaremos em uma trajetória notável pela história da computação, desde os primórdios do ábaco até os avanços surpreendentes da era digital. Estamos prestes a adentrar na inexplorada e emocionante era da computação quântica. A NASA, conhecida por sua ousadia na exploração do desconhecido, assume o papel de pioneira nesse fascinante capítulo, comprometendo-se a desvendar os enigmas e também os desafios que a computação quântica apresenta. No epicentro dessa narrativa de inovação, recentemente, um episódio inesperado alterou o curso dessa jornada empolgante: a desativação abrupta do computador quântico da NASA. Esse evento, apesar de surpreendente, destaca não apenas os desafios técnicos enfrentados nesse terreno desconhecido, mas também as implicações éticas e de segurança que permeiam essa busca pelo próximo salto quântico. À medida que nos aprofundamos nesse enredo, exploraremos os desenvolvimentos históricos que nos trouxeram até aqui, os avanços e desafios da computação quântica, bem como as considerações cruciais sobre ética e segurança que moldarão o futuro dessa tecnologia extraordinária. Então, junte-se a nós nessa jornada emocionante, onde o poder da inovação se entrelaça com a necessidade urgente de compreender as complexidades e também as responsabilidades que a computação quântica impõe à humanidade. Quer saber mais? Então já vem comigo que você vai ficar por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Conhecimentos do Mundo. Bom, antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado aqui no canal, comente aqui embaixo assim, ó: Conhecimentos do Mundo, eu quero um vídeo sobre... Aí você coloca o tema que você quer, beleza? Estamos ansiosos para ler a sua sugestão. E claro, não espere até o fim do vídeo para se inscrever no canal, para deixar o seu like e também para ativar o sininho de notificações, hein? Isso ajuda demais a nossa equipe. A jornada da computação começou muito antes da era digital moderna. Nos primórdios, máquinas como o ábaco serviam como ferramentas simples de cálculo. No século XIX, Charles Babbage concebeu a ideia de um motor analítico, um tipo de dispositivo mecânico que é frequentemente considerado o precursor dos computadores modernos. Embora nunca tenha sido completamente construído, o projeto de Babbage estabeleceu as bases para o processamento computacional. Avançando para o século XX, a necessidade de cálculos rápidos e precisos durante a Segunda Guerra Mundial acelerou o desenvolvimento da computação. O chamado ENIAC, um dos primeiros computadores eletrônicos digitais totalmente funcionais, foi desenvolvido na década de 1940. Ele utilizava válvulas a vácuo e era programável para realizar uma variedade de tarefas computacionais. Nas décadas seguintes, a computação evoluiu rapidamente. Os transistores substituíram as válvulas a vácuo, levando a computadores menores, mais rápidos e também bem mais eficientes. A introdução dos circuitos integrados e, posteriormente, dos microprocessadores marcou o início da era da computação pessoal. Esses avanços permitiram que os computadores saíssem dos laboratórios e entrassem nas casas e também nos escritórios das pessoas. A virada do milênio testemunhou o surgimento da internet e também a digitalização de quase todos os aspectos da vida cotidiana. A computação passou a desempenhar um papel central na sociedade, impulsionando inovações em comunicação, em entretenimento, medicina e também na ciência. Hoje, estamos à beira de uma nova era com a computação quântica. Diferentemente dos computadores clássicos que usam bits para processar informações, os computadores quânticos utilizam os chamados qubits. Essa mudança fundamental promete uma capacidade de processamento exponencialmente maior, abrindo portas para resolver problemas que atualmente são intransponíveis para a computação clássica. Avanços e desafios. A computação quântica representa um salto bastante significativo na evolução tecnológica, marcando uma transição da era digital para uma era quântica.
A NASA, reconhecendo o potencial revolucionário dessa tecnologia, embarcou em um projeto ambicioso para desenvolver um computador quântico com capacidades sem precedentes. Esse dispositivo prometia não apenas acelerar processos computacionais, mas também resolver problemas complexos e inacessíveis aos computadores convencionais. O computador quântico da NASA, equipado com essas capacidades extraordinárias, estava destinado a realizar cálculos a uma velocidade e com uma precisão inimagináveis. O seu potencial incluía desde a simulação de moléculas complexas para o desenvolvimento de novos medicamentos até a resolução de equações que poderiam desvendar mistérios do universo, veja só você. A computação quântica prometia também avanços significativos em áreas como a criptografia, a otimização de algoritmos e até na inteligência artificial. Mas, no entanto, a desativação súbita desse computador quântico pela NASA trouxe à tona questões críticas. O incidente destacou os desafios inerentes à computação quântica, incluindo a instabilidade dos qubits e a dificuldade de manter a coerência quântica por períodos mais prolongados. Esses desafios são amplificados pela sensibilidade dos qubits a perturbações externas, tornando a manutenção de um ambiente controlado uma tarefa complexa e bastante cara. Em termos de inovação tecnológica, você acredita que os benefícios potenciais da computação quântica superam os riscos e desafios inerentes? Ou há uma necessidade premente de uma abordagem mais cautelosa nesse desenvolvimento? Conta pra gente qual a sua opinião nos comentários. Comparação entre computação quântica e computação clássica. A computação clássica, que tem sido a espinha dorsal da tecnologia da informação por décadas, baseia-se em bits, ou bytes, como queira. Um bit é a menor unidade de dados em um computador e pode existir em um de dois estados, 0 ou 1. Essa natureza binária dos bits é o que permite aos computadores clássicos realizar operações de processamento de dados, por exemplo. E eles são incrivelmente eficientes para uma ampla gama de tarefas, Desde navegação na internet até complexas simulações científicas. Em contraste, a computação quântica utiliza o qubits, que operam segundo os princípios da mecânica quântica. Diferentemente dos bits, os qubits podem existir simultaneamente em múltiplos estados, devido à superposição quântica. Isso significa, na prática, que um qubit pode ser 0, 1 ou qualquer combinação quântica desses dois estados. Além disso, os qubits podem estar emaranhados, um fenômeno onde o estado de um qubit está diretamente relacionado ao estado de outro, independentemente da distância entre eles. Esse emaranhamento e superposição permitem que os computadores quânticos processem uma quantidade massiva de informações simultaneamente, oferecendo uma velocidade e capacidade de processamento potencialmente muito superiores aos computadores clássicos. No entanto, a computação quântica ainda está em sua infância e enfrenta desafios significativos. A decoerência quântica, por exemplo, é um grande obstáculo, pois os qubits são extremamente sensíveis a perturbações externas. Isso torna a manutenção de um estado quântico estável um desafio técnico significativo. Por outro lado, os computadores clássicos são robustos, são confiáveis, isso para a maioria das aplicações atuais. Aspectos técnicos detalhados. A computação quântica, em sua essência, é fundamentada em princípios que desafiam a intuição clássica. Um desses princípios é a decoerência quântica. Esse fenômeno ocorre quando um sistema quântico perde as suas propriedades quânticas, como a superposição e o emaranhamento, devido à interação com o ambiente externo, entendeu? A decoerência é um dos maiores obstáculos na construção de computadores quânticos eficazes, pois isso dificulta a manutenção do estado quântico necessário para o processamento de informações. Outro aspecto fundamental da computação quântica são os algoritmos específicos que são projetados para aproveitar as propriedades únicas dos qubits. Um exemplo notável disso é o algoritmo Shor, que pode fatorar números grandes de forma muito mais eficiente do que os melhores algoritmos que são conhecidos para computadores clássicos. Isso tem implicações significativas para a criptografia, pois muitos sistemas de segurança modernos dependem da dificuldade de fatorar grandes números. Bom, e além disso, o princípio da incerteza de Heisenberg, um pilar da mecânica quântica, também desempenha um papel na computação quântica.
Esse princípio afirma que é impossível medir simultaneamente e com precisão total certas propriedades de uma partícula, como posição e momento. Na computação quântica, isso se traduz na dificuldade de medir o estado de um qubit sem perturbá-lo, o que é um desafio para a leitura precisa de resultados computacionais. Implicações futuras. Pois bem, a computação quântica promete ser um divisor de águas em diversos setores, trazendo transformações significativas e abrindo novos caminhos, Na medicina, por exemplo, o seu impacto pode ser revolucionário. A capacidade de simular moléculas e reações químicas complexas com precisão extraordinária oferece um potencial imenso para o desenvolvimento acelerado de novos medicamentos e de terapias personalizadas. Isso pode sim levar a avanços significativos no tratamento de doenças que hoje são consideradas incuráveis, mudando radicalmente o panorama da saúde e da medicina. No setor financeiro, a computação quântica tem o potencial de transformar completamente a análise de risco e a otimização de portfólios. A sua habilidade em processar e também em analisar grandes volumes de dados a uma velocidade sem precedentes vai permitir previsões de mercado mais apuradas e também estratégias de investimento mais eficientes. Isso poderia resultar em uma nova era de estabilidade e de prosperidade financeira, com análises de risco mais sofisticada e estratégias de investimento otimizadas, baseadas em dados complexos e variáveis econômicas. Já no campo da segurança cibernética, a computação quântica apresenta um cenário duplo. Por um lado, ela ameaça a segurança dos sistemas criptografados atuais, com a capacidade de quebrar algoritmos que hoje são considerados seguros. Mas por outro lado, oferece a promessa de desenvolver sistemas de criptografia praticamente inquebráveis, baseados em princípios quânticos, como por exemplo o emaranhamento. Esse avanço poderia inaugurar uma nova era de segurança de dados, onde informações sensíveis e comunicações privadas estariam protegidas por sistemas criptografados quase que impenetráveis. Já na pesquisa espacial, a computação quântica pode desempenhar um papel crucial. Com a sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados coletados por telescópios e por sondas espaciais, ela pode acelerar significativamente a descoberta de novos planetas e também da compreensão de fenômenos cósmicos. Além disso, a computação quântica pode oferecer melhorias na navegação e na comunicação espacial, contribuindo para a exploração espacial mais eficiente e totalmente avançada. E se você pudesse escolher uma aplicação específica da computação quântica para impactar positivamente na sua vida ou no mundo ao seu redor, qual seria e por quê, hein? Compartilhe conosco nos comentários. Implicações éticas e de segurança. Além dos desafios técnicos, a computação quântica levanta preocupações significativas de segurança, viu? Um computador quântico avançado teria a capacidade de quebrar praticamente todos os códigos criptografados atualmente em uso. Isso inclui sistemas que protegem dados bancários, comunicações governamentais e até informações pessoais. A possibilidade de tal tecnologia cair em mãos erradas poderia ter consequências devastadoras, levantando questões éticas sobre o desenvolvimento e também o uso desses sistemas. Elon Musk, um dos mais proeminentes empresários do setor tecnológico, expressou preocupação sobre a corrida em direção à computação quântica e também à inteligência artificial. Ele alerta para os perigos potenciais de avançar cegamente em tecnologias que, embora promissoras, podem ter implicações imprevistas e perigosas. Musk enfatiza a necessidade de regulamentação e principalmente supervisão, especialmente quando essas tecnologias têm o potencial de ultrapassar a compreensão e o controle humanos. A corrida para desenvolver o primeiro computador quântico totalmente funcional e comercialmente viável é intensa. Grandes empresas de tecnologia, instituições acadêmicas e agências governamentais em todo o mundo estão investindo bilhões nesse esforço. Cada avanço traz consigo a promessa de uma nova era de descobertas e também de inovações, mas também trazem a necessidade de cautela e responsabilidade. A computação quântica, em sua essência, é uma espada de dois gumes. Por um lado, oferece soluções para alguns dos problemas mais complexos da humanidade, e por outro, apresenta riscos significativos que devem ser cuidadosamente gerenciados.
A desativação do computador quântico da NASA serve como um lembrete oportuno desses desafios e riscos. Ela ressalta a importância de abordar a computação quântica não apenas como um feito técnico, mas também como um empreendimento que requer consideração ética, regulamentação e uma compreensão profunda de suas implicações a longo prazo. À medida que avançamos na era da computação quântica, enfrentamos perguntas fundamentais sobre como equilibrar o desejo de inovação com a necessidade de segurança e estabilidade. Como sociedade, devemos decidir como essas tecnologias poderosas serão desenvolvidas, implementadas e controladas. A história do computador quântico da NASA é um capítulo nessa jornada contínua, que nos lembra da responsabilidade que acompanha o poder da inovação tecnológica. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Levando em consideração as implicações éticas, os riscos de segurança e o enorme potencial transformador da computação quântica, como que você enxerga o papel das regulamentações e supervisões na gestão dessa tecnologia emergente? Conta pra gente nos comentários. Acompanhe mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos, forte abraço e até o próximo vídeo.